Esse exemplo do capítulo 16.3 do Stewart dá um campo vetorial aqui, f de x, y, z, e pede para encontrar uma função escalar, aqui não é vetor, é fzinho, tal que, ou uma função cujo gradiente seja igual a esse campo f aqui. Tá? Então a gente está procurando uma funçãozinha, se é que ela existe. Né? Se ela não existir, a gente vai chegar em algum absurdo aqui. Mas também a gente vai ver depois como verificar se existe ou não existe para não passar todo o trabalho. De qualquer maneira, se existe a função f, o gradiente dela é calculado com as derivadas parciais, derivada dessa função em relação a x, derivada dessa função em relação a y, derivada dessa função em relação a z. Então a nossa hipótese é que a derivada em relação a x seja essa, a derivada em relação a y seja essa componente e a derivada em relação a z seja essa componente aqui. Então a gente pode tentar procurar essa função. Podemos começar com a parte em x, né? Se uma derivada em relação a x levou a y², o resultado dela é y², eu vou integrar em relação a x para tentar achar esse meu f. E nesse caso eu achei aqui x, y². Mas claro, se essa minha função tiver algum y separado ou z separado, nessa função verde, e eu derivar em relação a x, tanto y quanto z são constantes e essa derivada vai ser zero, não vai aparecer nessa primeira componente do vetor. Então tem mais coisa para procurar aqui. Vou botar aqui, por exemplo, uma função g que dependa de y e z. Pode ser que não exista, pode ser que dependa só de y, só de z, pode ser que sejam coisas misturadas aí, né? Mas aí a gente tem dois caminhos. Ó. Ou eu pego essa função e derivo em relação a y, comparo com essa, derivo em relação a z, comparo com essa, ou eu posso simplesmente fazer o que eu acabei de fazer. Aqui, ó. Se a minha derivada em relação a y deu 2xy mais e elevado a 3z, por esse método aqui que eu escolhi fazer, eu vou passar trabalho demais, né? Eu não precisaria fazer tudo isso, mas eu vou fazer. O meu f é a integral dessa função, 2xy mais e elevado a 3z em relação a y. Então daqui eu tenho que o meu f, a função cuja derivada é 2y, né, o x é constante, é y². Então eu tenho aqui x, y². Essa parte eu já sabia que existia. Ó. Eu já sabia que ela pertencia ao f. Eu escrevi f de cores diferentes, mas ele é para ser o mesmo. Mas vai aparecer uma parte nova. Ó. E elevado a 3z em relação a y, integral, é y elevado a 3z. Observe que aqui ó, apareceu uma função de y e z, porque ela tinha um vestígio aqui, né, quando eu derivei ele em relação a y, ela não sumiu, mas quando eu derivo em relação a x, essa derivada dá zero, então por isso que ela não aparece na minha expressão verde ali, tá? Mas da mesma forma, eu ainda posso ter uma função aqui de x e de z. De tudo que tinha x já apareceu da primeira. Tudo que tinha y já apareceu da segunda. Pode ser que tenha alguma coisa com z. Já estou desconfiado que não tem, né? Eu poderia derivar isso em relação a z e ver que vai dar exatamente o que está aqui, ó. Deriva em relação a z dá zero, deriva em relação a z dá 3y elevado a 3z, que é o que está aqui, ó. Então não tem mais nada para descobrir. A gente já descobriu qual que é toda a função f. Mas eu vou continuar aqui, ó. Vou precisar um pouco mais de espaço. Já que eu resolvi ir pelo caminho mais longo de integrar tudo, vou integrar tudo. Se o f dizer 3y elevado a 3z, a minha f é a integral em relação a z de 3y elevado a 3z dz. Aí, porque eu escolhi o caminho mais longo, vou ter que fazer uma integral por substituição, né?
e 3y é constante para essa integral. E o que eu faço para resolver é procurar, pela regra da cadeia, qual é a função cuja derivada é e elevado a 3z. Isso pode ser resolvido com uma substituição, né? Então eu faço essa substituição aqui. Substituição de variáveis, né? Então se u é 3z, du é 3dz. Então significa que o meu dz é du sobre 3. Então essa minha integral que estava em azul fica 3y integral de e elevado a 3z, que agora eu substituí por u. E quando eu fiz essa substituição, o meu dz vale 1/3 de du. Então apareceu aqui 1/3 que eu já vou botar aqui fora. Ó, já. E já corta. E já encontrei aqui uma expressão para o f. Tá faltando espaço? Vamos ver. Aqui, ó. Então, meu f é... Bom, faltou integrar, né? Função cuja derivada é exponencial é a própria exponencial. Então, tem um y aqui na frente. Y elevado a exponencial a u, que nesse caso é 3z. A gente já conhecia essa parte, ela tem que ser igual. Estou assumindo que possa ter uma constante de... Sei lá que letra eu uso aqui. Vou usar aí. I de x e y. Tudo que tem x e y já apareceu. Tá? Mas aí, agora, a gente pega a nossa f. Ela tem que ter todos os elementos que apareceram. Esse aqui, que apareceu nos dois, eu não estou somando, né? Ele já apareceu. F é isso. O que dependia de y e z é isso. Não apareceu mais nada. Então essa outra parte que apareceu daqui e daqui, já que dependia de y e de z. Claro, se eu quiser botar uma constante qualquer aqui, eu posso botar. E agora, para verificar, ó, é interessante fazer o processo inverso. Eu derivo isso aqui em relação a x, derivo em relação a y, derivo em relação a z. Tem que dar exatamente o que eu... tem que voltar ao ponto de partida, né? Então eu posso fazer a verificação e sempre vou saber se acertei ou se não acertei. Quando a função f não existir, essa f escalar aqui não existir, você não vai conseguir. Você vai achar aqui uma coisa com x e y diferente do que você vai achar aqui, por exemplo. Tá? Aqui não teve nenhuma inconsistência. Achamos tudo.